Bom, boa noite, agora sim. Vamos estudar a palavra do Senhor nesta noite. E, irmãos, nós vamos falar hoje de quando mudam as nossas vidas. Vamos ver quando a vida muda de repente. A gente imaginava que ela ia mudar, algumas coisas já estavam dizendo, olha, pode mudar, mas de repente mudou, a gente não acreditava muito. Então, vamos ver como se comportaram as pessoas que foram levadas para o cativeiro babilônico. E dentre elas foi o profeta Daniel. Vamos abrir nossas Bíblias em Daniel. Você pode ficar assentado mesmo aqui, mas eu vou ler com você Daniel. Pode abrir no capítulo 2, por favor. Eu só vou ler o texto base de hoje e depois nós vamos estudar um pouco até o capítulo 1, mas eu quero, por enquanto, no capítulo 2, no versículo 28 do livro de Daniel, diz assim: mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tivestes na tua cama são estes. E daí ele começa a falar do que o rei estava sonhando, tá bom? Vamos lá, vamos pensar no que está acontecendo aqui, vamos nos contextualizar, né? Jerusalém estava lá, o reino do sul, vamos lembrar do reino do sul, lembra-se, o reino de Israel foi dividido, o reino do norte, o reino do sul. Há muitos anos antes, no período que estou lendo aqui, o reino do norte tinha sido invadido pelos assírios, mas o reino do sul continuava firme. Estamos lá por volta do ano 600 e alguma coisa antes de Cristo. Então estamos falando aí de mais de 2.500 anos atrás. Nesta época, quando a Babilônia invade Jerusalém, ela começa a levar as pessoas, ela sitia, ela cerca Jerusalém, ela invade, tira algumas coisas, tira algumas riquezas e levam algumas pessoas presas, dentre as quais nós temos 4 pessoas. O nome destas pessoas vão ser Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Estes são os nomes das pessoas que estavam lá. E eu estava meditando, né? Nós estamos vendo aí pessoas namorando, pessoas pensando em casar, e jovens têm planos, com ou sem pandemia, com ou sem invasões. E aqui temos 4 jovens com sonhos, com desejos, com planos. Claro, eles ouviam aqueles rumores, né? Olha, puxa vida, a Babilônia está crescendo, ela invade, ela saqueia, mas como eu estou me colocando no lugar deles, como nós nos colocamos, a gente pensa assim, não, mas não vai acontecer com a gente, vai demorar para acontecer. Mas daí, houve um dia em que finalmente há a invasão. Não sei se os reis vão segurando, porque não são os políticos atuais as piores pessoas do mundo. O ser humano sempre foi pecador. Desde que ele caiu lá no Jardim do Éden, ele continua pecador. Então a história muda alguma coisa, o ambiente, mas o ser humano continua o mesmo, cruel, com poder na mão ele abusa, é sempre assim. Então, este rei que estava crescendo muito, Nabucodonosor, estava crescendo demais. Ele entra, rouba, e ele tinha uma política diferente dos assírios. Ele pegava pessoas da terra e ele queria saber daquela terra, porque a ideia dele era dominar
o mundo. E o que ele faz? Ele fala, eu quero os melhores da terra. Os pobres de tudo quanto é coisa, eu não quero. Não quero. Não quero, pobre. Como uma vez o pastor Samuel pregou aqui, né, o nosso colega pastor Samuel, quando ele nos acompanha, um abraço, ele estiver fazendo assim, ele diz, quem gosta de pobre é batista. Isso é verdade, fala, batista gosta de pobre. A gente não aguenta ver um pobre. De manhã a gente foi lá, vamos dar café para os pobres. Falou de precisar de alguém que distribui cesta básica. A gente ama pobre. Isso é verdade, é uma verdade mesmo. Por isso que é uma igreja pobre, como o pastor Neil falou, é verdade. Nós somos pobres, nós nos amamos aqui. Mas o pessoal do poder não gosta de pobre, não. Não gosta de pobre. Você quer ver o seguinte, olha. Você que está devendo no banco, vê se o banco te liga perguntando se você quer dinheiro emprestado. Não quer te emprestar, não. Agora, fica com o saldo positivo 2 meses, o gerente te liga. Você não está precisando de comprar nada? Fala, como? Não estou, mas você não quer nada mesmo, tem certeza que você não quer nada? Não quer um empréstimo? Aí o banco, quando você está com saldo positivo, ele te manda aquele aviso assim, olha, você tem uma linha de crédito pré-aprovada. Mas quando eu estou apertado, ninguém me dá dinheiro emprestado. É assim que funciona, sempre foi assim. E Nabucodonosor não era diferente, ele falou, eu quero os melhores. Ele pega esses 4, e o que acontece? Quando eles vão para a Babilônia, eles têm algumas coisas que mudam na vida desses jovens. Então, você que é jovem, eu peço para você pensar, imagine, você era uma geração, por exemplo, a minha geração, nós tivemos a vida, entre aspas, normal. A gente não andava por aí, como é que chama esse negócio aqui? É mordaça, não, mascarado. Mordaça é de verdade, né? A gente não andava amordaçado, a gente podia se abraçar, né? Você vai, sabe, você aí, membro aqui, olha, eu vou contar alguns segredos aí. Sabe você que dormia no templo? Sabe, o pessoal que vinha aqui, pessoal, e dava uma cochilada. Aí por isso que eu falei com o pastor Neil. De vez em quando ele descia. Aí era muito engraçado, pastor, a gente sentado ali, só vinha um cutucando o outro, assim, ó, para acordar. Porque uma vez o pastor Neil pediu uma pessoa para orar e a pessoa não acordou, ele então pede para outro. Porque ele pediu, ele vai lembrar, ele pediu, olha irmão, e o irmão, ó, do jeito que estava, ficou lá. E alguém deu uma cutucada, ele já... mas daí o pastor Neil já percebeu também, falou, vai para outro, que esse daí já dormiu. Então agora, por isso que eu falei, pastor Neil, se tiver que andar, põe a máscara. Quando andava, a gente já se preparava. Então, você tinha esse costume. Eu sou agora, vocês não. Vocês aí, também os jovens que estão indo para a adolescência, vou chamar vocês de jovens, vocês já estão acostumando com isso daí, pastor preso aqui. Quando você for pensar em alguma coisa, vai ter uma máscara. Você vai ter umas festas de final de ano agora muito diferentes. Você talvez quisesse passar com a sua família. Tem famílias que alugavam sítios para passar. Não vai passar mais. Ou vai ser muito arriscado fazer isso. Tem cidades do litoral que já fechavam. Ninguém vem para cá, que eu não vou deixar passar. Se vier uma van, já não vai entrar, ele já vai segurar. Então, mudou o ambiente. Aqueles jovens também mudou o ambiente. Eles mudaram o ambiente, o rei mudou o ambiente dele. Quer ver? Capítulo 1 de Daniel, verso 1, logo no comecinho. No ano 3º do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, Reino do Sul, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos príncipes. Então, nós vemos que são 3 ou 4 jovens de classe média alta. Eles eram príncipes, eles eram nobres, eles tinham estudado. E eu sei que você que está estudando, você tem planos, por isso que você estuda. Sabe, você estuda, eu conversei com uma pessoa que ela, acho que faz, sei lá, está no 3º semestre de odontologia, já quer uma cadeira de dentista. Claro, ele está certo, ele já quer, sabe, ele já quer, ele está fazendo plano, e de repente, Nabucodonosor tira.
E daí aquela pessoa, quando chega lá, ele fala assim: puxa, mudaram o meu ambiente. Não, muda mais. O rei pega e vou mudar o seu nome é feio. E o rei era assim: não gostei de você. E não gostei, acabou. Só que ele era o rei, o problema é que se ele não gostasse, não gostei. Sabe aquela de que eu não gostei, mata ele. Fala, como? Só porque ele não gostou? É, porque era assim que funcionava. Então o rei chama, e no capítulo 1, verso 7, já fala: pode mudar o nome desse pessoal. Capítulo 1, verso 7. E o chefe dos eunucos, aquele Aspenaz, ele lhe expôs outros nomes, a saber, Daniel pôs o nome de Beltesazar, Ananias o de Sadraque, Misael o de Mesaque, Azarias o de Abidnego. Você já imaginou aquele seu nome de criança? Ele quer apagar o seu apelido. Ele quer apagar a sua lembrança. Ele quer mudar a sua realidade. Então ele muda o ambiente, ele muda o nome, e daí, o que ele muda também? Ele quer mudar o costume. Onde é que você nasceu, pastor Neil? Nasci no Pernambuco. Vai tomar chimarrão. Não, eu gosto, cadê o Natal? Eu gosto de jabá. Não, vai comer chimarrão. E acabou. Porque eu sou rei, você vai tomar e vai dizer que está gostoso, tá? E ele vai tomar e vai dizer: está gostoso. É assim que funciona. Rei é desse jeito. Olha o que ele diz. Capítulo 1, verso 5. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que, no fim destes 3 anos, pudessem estar diante do rei. Então nós vamos fazer o seguinte agora. Vamos fazer uma comparação, tá bom? Uma analogia, uma aplicação, irmãos. Não quero espiritualizar o texto, como o pastor Neil falou de manhã, não quero isso. Só quero que a gente aplique, pense. Foram mudados os nomes, os costumes, a comida. Tá. Minha geração. Telefone fixo. Quando eu me converti, vou ter que contar o segredo do irmão Genésio e irmã Helena. Eram os únicos que tinham telefone aqui. Todas as igrejas queriam falar com o Vila São José, ligava para a casa do irmão Genésio. 5928 alguma coisa, lembra? Porque era sério o telefone que eu falei durante, acho que 30 anos foi esse número aí, Era mais ou menos, é por aí, né? Eu sei que tem um monte de 8 lá. Era só ele. A gente queria telefone, ficava 3 dias na fila para pegar o plano de expansão, para esperar quando viesse, e algumas pessoas quando tinham, vendiam carro, porque era muito caro. Então nós tínhamos telefone. E daí, um dos presentes de Natal, o que era? Agenda telefônica. Você ganhava uma agenda. Todo ano vinha uma empresa e dava lista telefônica. Dava uma lista enorme. Sabe esse livro do Guinness, iBook, que é o livro dos recordes? Tinha recorde de quem rasgava a lista telefônica. E daí, se você tinha uma empresa, você ganhava as páginas amarelas. Sabe o que era a página amarela? Era onde tinha as empresas. Aí você queria algum serviço, aplicativo nada, página amarela lá, marcenaria. Aí você falava para o seu filho: põe marcenaria. O que ele perguntava? Marcenaria, esse C é com C, C cedilha, 2 S ou S só? Porque era igual um dicionário, marcenaria. O cara tem que saber. Aí nós guardávamos o número, tá vendo? Olha, liga meu Genésio, 5928 alguma coisa, porque eu já sabia, ou 1828, eu sei que era uma coisa assim, tinha 8 seguidos. A gente guardava os números. E agora você não sabe mais o número de ninguém. Não sabe mais, não tem que saber. Não tem. Agora é o contato. Maria Isabel, aparece você lá. Nem sei seu número, nem imagino. Não imagino que é o seu número. Só sei que eu aperto lá, aparece ela. É assim que funciona. Aperto Gersi, aparece Gersi. A gente não tem mais que guardar o número de telefone. Então, quando ele pergunta qual é o número de telefone, ele fala: não sei, sei lá qual é o número de telefone. Às vezes nem o da gente a gente não sabe, porque a gente não usa e a gente não aperta, é só isso. Aí a gente ia viajar, como é que funcionava? Igual o pastor Neil procurando a Marilda aqui. Guia 4 rodas, desculpa a propaganda, mas era esse que era o guia famoso. Aí você pegava aquela guia 4 rodas, parava no posto e traçava um plano, igual esses filmes de sobrevivência aí. Aí a gente pegava, não, tem que virar à direita, entra aqui, daqui a tantos quilômetros vai ter um ramalzinho, você entra, e agora nem para casa a gente não sabia. Põe lá no aplicativo e ele vai falando: vire à direita, vire à esquerda, daqui a 200 metros
vai ter uma rotatória, você pegue a segunda saída para continuar na avenida tal. E aí você não precisa mais do guia 4 rodas. E daí? E táxi? Irmão, táxi era uma coisa que a gente não pegava, porque nós somos pobres. Não pegava táxi de jeito nenhum, porque era muito caro. Muito, muito, muito. Agora hoje você põe no aplicativo, faz a conta, às vezes dá um desconto para a gente falar, não vou tirar meu carro não. Para eu vir para a igreja, eu vou gastar de combustível, tal, R$12. Você põe no aplicativo, ó, hoje tem 40% de desconto, por R$6 você vai. Você fala, não vou. Olha, eu tive em Manaus, há uns 2 anos atrás, o David está por aí, que eu vi o David, lá, o David está aí. Eu fui em Manaus, David, estava ali na Cachoeirinha, na igreja ali do Tabernáculo, ia para o centro, acho que o ônibus era R$4,20 ou alguma coisa assim. Eu pus lá no aplicativo, pastor, de onde eu estava para o centro, era R$3,80, que tinha lá o mínimo, lá, acho que era R$4. Eu sei que saía mais barato do que ir de ônibus. Não tem loja. E lá não tem ida e volta, não. Paga para ir, paga para voltar. Pelo menos nessa época eu pagava. Você fala, mas pastor, o que tem a ver isso? Irmãos, nosso mundo mudou. Nos forçaram a ter agora costumes que a gente não tinha antes. Não tinha antes. E agora nós fomos obrigados a ter. E se você fizer a comparação que eu estou fazendo com aquele tempo, da mesma forma que se ouvia que Babilônia ela já tinha invadido algumas coisas, a gente já sabia, há um século antes, mais ou menos, o Reino do Norte tinha sido destruído. Mas a gente nunca botou fé, Daniel e os seus amigos. Há 100 anos atrás, teve a gripe espanhola. Que não era espanhola, viu? A gripe espanhola é fake news, porque ela não era espanhola. Ela era de outro país, viu? Não vai nessa, estuda a gripe espanhola aí. É porque a Espanha não estava na guerra e ela podia dar notícia. Os países de guerra não podiam dar notícia. Mas não é espanhola não, procura aí. Mas vamos lá, a gripe espanhola. Depois a gente lá na década de 70, por aí, 80, apareceu a AIDS. Depois vieram aí o ebola, gripe aviária. A gente nunca pensava que ia ter uma pandemia. E até no começo desse ano, a gente ouviu a história, mas não acreditou. Sabe como é que chama a doença? Covid, o quê? 19. Mas engraçado, a gente só descobriu no ano de 2020, mas era Covid-19. Está meio atrasado, né? Você vê? Então, o que aconteceu? Nós não acostumávamos, só que de repente, alguém acorda, não sei se era de noite, agora não lembro, acho que não tem nada na Bíblia. Eu sei que, não tem mesmo. Nabucodonosor invade. E daí, Daniel e seus amigos são presos. Nós estávamos bem e de repente veio alguém na TV e nos disse, estamos numa pandemia, você agora não pode mais sair de casa. Você está preso. Agora, você vai fazer o seguinte, no começo era, você não pode usar máscara, tem que ficar preso dentro de casa depois, mas enfim, pode mudar, mas mude seus costumes. E a situação foi piorando. Não, alguém disse, não, isso não é verdade, a Babilônia não invadiu, a pandemia não existe, e daí descobriu que Babilônia tinha invadido e que a pandemia realmente existia. Tanto que, eu volto, hoje, volto a falar, hoje estamos aí todos aí, amordaçados, né? Olha lá, amordaçado. Hoje o pastor Neil pediu, mas é para fazer isso mesmo. Nem cantar. Não pode cantar sem amordaça. Tem que tapar a boca, filtrar as palavras. Mudar os nossos costumes. Assim como Daniel e os seus amigos tiveram, o Misael, o Ananias e Azarias, eles também mudaram, tiveram de mudar a sua vida. E aí você pensa, pastor, e o que a gente pode fazer? A gente pode ver uma coisa que eles não mudaram. Uma coisa que é essencial você não mudar. Uma coisa que se você não muda em pandemia, você não muda quando está com problemas, você não muda quando está rico, você não muda quando está saudável. Uma coisa que você não pode mudar é o seu caráter. A palavra caráter
quer dizer marca, a marca que você tem. Por isso que vocês de TI tem o caractere, né? Os caracteres é cada sinal que aparece. Caráter é sinal, você tem um caráter. Só que o caráter, ele é formado. Segundo aí vocês pedagogos, é até os 3 anos, eles estão, eu já li, é verdade, professores, é mais ou menos por aí, né? Bom, que não seja 3 anos, mas não importa, o caráter é formado. E Deus, na sua soberania, ele já tinha avisado o povo de Israel: formem o caráter. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, que é onde fica o caráter. O coração é a sua emoção com razão. É isso que faz. Não é só a razão, não é só a emoção, é a emoção e razão que vai formando o nosso caráter. Por isso que Deus diz lá em Deuteronômio, eu vou ler, mas você já sabe o texto, Deuteronômio capítulo 6, eu vou deixar, o Daniel está aqui porque eu volto para ele, tá? Mas Deuteronômio capítulo 6, o Senhor Deus deixa bem claro no verso 4: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e formarás o caráter dos seus filhos. Porque ele diz: e ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então, irmãos, aqueles jovens foram treinados ao caráter, ao quê? A viver da palavra do Senhor. Não é verdade? Quando Jesus foi tentado lá, come pão, não. Nós não precisamos de comer, nós temos que nos comer da palavra do Senhor. E aí eu vejo algumas criancinhas aqui: pais, vocês têm que alimentar as crianças, formando caráter. Tem alguns que falam: não quero ter filho porque este mundo está muito ruim. Pois eu te aconselho, se você puder, eu sei que há pessoas com problemas de gestação, e aí eu não estou falando com você, estou falando com você que não optou por não ter filho. Não tenha filho para melhorar o mundo. Se o mundo está pior, você tem que ter filho para ele ficar melhor. Oxa, já fiz minha parte, pus 4 aqui, ó. Tem, irmãos, e eu vou te falar uma coisa: o custo é o mesmo, viu? O custo é o mesmo. Quer ver, ó, se for assim, você que tem um filho só, empresta dinheiro para os outros que tem 2. Está sem dinheiro também. Com um filho todo, está sem dinheiro, eu sei. Porque gasta do mesmo jeito. Não tem jeito, não vai nessa não. Mas enfim, podendo não ter filhos, eu não quero entrar porque é um assunto delicado. Tem pessoas que querem ter filho e não pode, e aí eu não tenho como falar. Mas se você tem que investir no caráter desse filho. Você tem que mostrar para esse filho que o Senhor é Deus. Por isso é que você já anotou o texto? Olha, de manhã, quando comer, quando caminhar, vamos resumir isso numa só? Viva a palavra de Deus na sua casa. O seu filho tem que ver que a sua casa é regida pela lei de Deus. E aquelas pessoas foram regidas. E o que acontece? Quando eles chegaram no lugar, eles já tinham uma coisa no seu coração: ninguém vai dobrar o nosso caráter. Se eu já fui comer na sua casa, agora eu não posso nem me convidar, porque você não pode me convidar para ir na tua casa, agora está raro, né? Mas se eu já fui na tua casa, você sabe que eu como tudo. Tudo. Pastor Giló, eu enfrentei, pensa que não? A Mariana já fez umas 3 vezes. Eu falei: me dá esse negócio aqui. Não vai me vencer. Pastor, vou fazer doce de jaca. Pode me dar, eu vou comer. Me dá um cafezinho sem açúcar e eu vou mandar bala nessa jaca. Irmãos, o que é isso? Vou comer. Já comi tartaruga. Bom aquele negócio. Não, irmãos, eu não enfrento esse negócio lá. Você sabe que eu visitar o pastor Clomer, né? E que se eu me pegar uma peça. Me levaram no lugar lá, me deram uma carnezinha macia lá. Eu falei: não me pega, eu já comi isso daqui. No teu país não tem. Eu falei: vou comer, pode me dar. Comi de novo. Cara, você sabe o que é? Eu falei assim: não, pode me dar mais um que eu vou comer mais um. Falou: o que é isso? Testículo de alce. Eu falei: eu já comi de boi. Eu falei: eu já comi de boi, meu. O alce tanto faz, eu como. Pode me pôr que eu vou comer. Isso não tem importância, não. Não tem. Sabe sabe que o meu açúcar sobe, né? De vez em quando. Eu não sou diabético, mas ele vai lá e pede aquela curva glicêmica, né? Uma enfermeira lá.
É curva glicêmica, não é? Que chama aquele negócio, que toma aquele geladinho lá. Mas eu tomo aquilo lá igual refrigerante, pode me dar. Não, esses negócios não mudam a gente. O que não pode mudar é caráter. Não tenha medo, a gente não pode mudar o caráter. Então Daniel, ele já propôs no coração, o que você quiser eu faço, mas o caráter não. Então o que acontece? Se você voltar aqui comigo para capítulo 1 de Daniel, no verso 8, já diz o que ele fez. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Eu não vou ler, você sabe como é que é. Ele fez aquela proposta, deixa eu comer os legumes. O rei falou, o Aspenaz falou, mas se você ficar feio, o rei vai me matar, eu vou perder minha vida. Não, faz o teste comigo, deixa eu comer 10 dias aqui. Comeu e continuou firme. E ele continuou comendo sem se contaminar. O problema dele é que ele era judeu. As iguarias do rei, provavelmente, além de ter carnes sacrificadas ao ídolo, porque o rei já tinha feito isso, ele tirou o ouro da casa de Deus e colocou na casa do Deus dele. Ele ainda, as comidas eram carnes impuras para o caráter de Daniel. Ele falou, não vou me contaminar. E ele deu um jeito. E eu vou fazer um exercício com você, com base você que conhece a história de Daniel. Se o rei falasse assim, olha, ou você vai comer contaminado ou vai morrer, o que vocês acham que ele ia fazer? Morre, porque a gente já viu isso. Já viu isso. Até os amigos dele. Ele falou assim, olha, se você não se curvar aqui, não me idolatrar, vai morrer queimado. Ele pode mandar o fogo. Quer um isqueiro emprestado? Pode ir, que eu já estou indo para a fornalha. Por quê, irmãos? Porque o nosso caráter tem que ser mais do que o nosso paladar. O nosso caráter tem que ser mais do que o nosso gosto. Tem que ser mais do que um simples costume. Então, cuidado. Pastor, não estou aguentando a máscara. Irmão, não mudou nosso caráter. Daí eu vou usar essa máscara, não tem importância. Eu uso. Sofre um pouco, mas fazer o quê? Olha, já vou avisando você. Se sexta-feira você vai doar sangue, não adianta você galera falar, não gosto de agulha. Mas não tem jeito. Tem jeito como doar sangue? Não tem, não tem. Vou brincar com o pessoal aí, com os nerds aí, hein? Com os da cultura pop aí, hein? Só se for o Magneto lá que tiver lá, né? Pegando o ferro da gente, né? Você que não entendeu, depois você procura o filme aí do cara lá, que ele pega assim, pega o ferro do sangue da gente. Só se for daquele jeito, porque senão, vai na agulha. É assim que vai funcionar a vida. Desse jeito. Então, você tem que pensar. Ele falou, o caráter não vai mudar, eu não quero mudar. Aí começa o seguinte, a primeira batalha de costume, batalha de comida, eles ganharam. Quanto tempo eles ficaram lá, lembra? 3 anos, comendo, tranquilos, Aspenaz lá, esse cara está ficando bom. A Bíblia nos diz que ele é muito sábio, então com certeza, durante os 3 anos eles se destacaram. Aspenaz sabia por quê? Porque quando nós olhamos para a história de José, no cárcere ele foi um monitor de presos. Então, ele foi chefe dos escravos lá, Potifar. Já estou misturando as histórias, mas eu vou voltar, só foi um exemplo só. É só para você saber que a pessoa que tem um bom caráter, ela se destaca. Ela nem precisa ser inteligente, hein? Ela tem que ter caráter. E isso todo mundo pode ter. Caráter. Inteligência você desenvolve. Caráter você tem. Quando o seu caráter é ruim, você tem que deixar Cristo transformar para você lutar com o caráter ruim dia após dia, para que você dê um bom testemunho. É assim que funciona. E aqueles homens venceram a primeira batalha. 3 anos tranquilos. Tranquilos. Vamos lá. Viveram aqui no palácio, comendo todo mundo lá, se acabando naquela panceta, pernil. Olha aquelas coisas gostosas que vocês iriam comer e não vão mais comer agora no dia 31, que sempre tinha aqui, não vai ter mais.
pelo menos esse ano não vai ter, e o pessoal lá tudo na cenourinha, brócolis, vamos lá, comer essas coisas, que delícia. 3 anos. Aí, como a primeira batalha estava fácil, né? Só lembre o seguinte, irmãos, todo treinamento é para uma guerra maior. Você faz o treinamento para uma guerra maior. Por isso que você treina. Veio a primeira prova, e aí já era uma batalha muito diferente. Eu estou pensando em Daniel e aqueles seus amigos pensando, o rei chamou a gente para quê aqui afinal, hein? O que a gente vai fazer aqui? Será que vamos ser conselheiro? Será que ele vai querer que a gente... Porque esse rei Nabucodonosor, ele é cruel. Será que ele vai querer algum conselho para acabar com a nossa cidade? O que ele vai fazer, hein? Será que ele vai pôr um mapa na nossa frente e falar, olha, me calculem isso? Eu não sei qual o teste. E aí vem o teste. Qual era o teste? O teste era o seguinte, o rei acorda, e lembra que o rei é o absolutista dos absolutos, ou o absoluto dos absolutistas. Ele acordou e falou, ó, pessoal, sonhei. Chama os sábios aí. Aí os sábios vieram. Sonhei, hein? Sonhei. Tá bom. Olha, eu quero que vocês me interpretem meu sonho. Aí os sábios falam, muito bem, pode contar. Ele, não, eu esqueci. Eu falo, não, a gente não entendeu. O senhor quer que interprete um sonho que o senhor não se lembra? Ele, eu só sei que eu sonhei. Aí sabe o que eles falaram? Capítulo 2 de Daniel. Capítulo 2, verso 10, estão os sábios falando aqui. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram, não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, grande ou dominador, que requeira coisa semelhante a algum mago, ou astrólogo, ou caldeu, porque o assunto que o rei requer é difícil, e ninguém há que o possa declarar diante do rei, senão os deuses cuja morada não é com a carne. Eles disseram isso. E daí o rei, de forma muito compreensiva, disse assim, tá bom, mata todo mundo. O senhor está matando a gente porque a gente não sabe o sonho que o senhor sonhou, não lembra? Morta. Verso 12. Por isso o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matasse a todos os sábios de Babilônia. Então, nesse momento que o seu filho, que você, que eu podemos passar, quando alguém nos exige algo sobre-humano, acima do que um ser humano pode ter, quando alguém exige de nós algo acima do que a nossa própria capacidade, o que é que nós temos que fazer? Vamos lembrar, Daniel e os seus amigos tinham treinado o seu caráter. Eles sabiam, a Bíblia não diz sobre a família deles, mas a gente vê pelo caráter que eles sabiam. Eles tinham aprendido. Olha, eu estou pondo pensamentos na cabeça de Daniel, hein? Estou colocando pensamentos, hein? Talvez ele tenha lembrado de Deuteronômio, quando Deus diz, porque o Senhor é misericordioso, não te desamparará. Talvez ele tenha lembrado disso. Então, o que ele faz? Irmãos, Jó, muitos homens da Bíblia fazem isso. Quando você não tem o que fazer, quando a sua justiça não pode fazer, por exemplo, adiantava pedir para Deus, Senhor, me faz adivinhar o sonho do Nabucodonosor, não dava para pedir isso, a não ser que você tenha um rei ou um Deus misericordioso. Quando o médico chega e fala, não tem cura, quando você foi preterido no seu emprego, quando estava tudo certo e de repente desabou tudo, quando você pensou que estava no caminho certo e você se vê num abismo ou num beco sem saída, você sabe que não tem o que fazer. Então, qual é a palavra que é o segredo? Misericórdia. Peça misericórdia, porque foi o que Daniel fez. Capítulo 2, verso 17.
Então Daniel foi para a sua casa, fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem o quê? Misericórdia. Sabe quando eu leio esse versículo, irmãos, eu fico pensando, o pastor Neil, meu companheiro aqui, eu ia pedir sabedoria, sabia? Eu ia pedir sabedoria, mas olha, por que ele não pediu sabedoria? Porque não adiantava, não tem sábio, os caldeus já tinham dito, não tem sábio que consiga fazer isso. Sabedoria não adivinhava, porque sabedoria é o quê? Senhor, me explica aí como é que eu olho o rosto do rei, dá uma dica, essa é sabedoria. Sabedoria, eu vou aplicar o conhecimento que eu tenho em alguma realidade. Não adiantava a sabedoria, olha como, aí sim ele teve a sabedoria, pediu misericórdia. Você tem algum pedido para Deus impossível? Pede misericórdia. Pastor, eu peço cura. Não, pede misericórdia. Pastor, eu quero um novo emprego. Pede misericórdia. Mas eu estou certo. Quando você está certinho, faz igual o Jó. Pede misericórdia. Jó falou, se eu tivesse diante do juiz, misericórdia eu ia pedir. Não ia pedir justiça. Misericórdia. É isso. Daniel faz isso. Ele reúne os amigos e diz, orem para pedir misericórdia. Verso 18, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel, seus companheiros, não perecessem juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. E como nós sabemos, eu tenho que pedir justiça a quem sabe fazer justiça, mas a verdadeira misericórdia, a misericórdia que está acima de qualquer pensamento, é só misericórdia divina. Eu quero abrir um parênteses aqui. Se você é uma daquelas pessoas que, como eu já fiz isso no passado, nunca matei, nunca roubei, eu vou para o céu. Nunca matei, nunca roubei. Então aqui, as coisas são minhas. Consegui comer o suor. Vou trabalhar, não chego atrasado. Cumpro toda a minha obrigação. Respeito meus pais. Justiça. Misericórdia. Misericórdia. Nós só vamos para o céu porque tem um Deus misericordioso que enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Por isso que a Bíblia diz que nós não vamos pelas obras. Porque se nós pudéssemos, você que está me ouvindo aí, talvez aqui no templo, eu não estou vendo os visitantes, mas se você estiver aqui nos visitando, ou você que está aí fora e falar, eu nunca matei, nunca roubei, eu vou para o céu, se Deus olhar a minha vida, não, por favor, sai, você está pedindo justiça. Justiça vai levar ao inferno, porque qualquer coisa que nós fazemos que ofenda ao nosso Deus, a gente merece o inferno. Deus é um Deus puro e não pode ter nenhuma mancha. Nenhuma mancha. Então você não vai para o céu, você não vai morar junto com o Senhor, se você simplesmente pedir justiça. Não dá certo. Se quem pede justiça só daria certo, na Divina Comédia de Dante Alighieri, lá você conseguiria. Mas aquilo é um livro, não é verdade, aquilo é um romance, aquilo é uma crítica política. Não, para o céu só através do sangue de Jesus. Por quê? Porque Deus, na sua misericórdia e amor, mandou o seu Filho para que ele se fizesse justiça. Quando você pede justiça a Deus, você tem que pedir Cristo. Porque Ele é a justiça de Deus. Deus não é injusto, só que Ele puniu o meu e o seu pecado através de Cristo. Por isso que Ele usou misericórdia. Houve um homem no passado chamado Jonathan Edwards, ele fez um discurso, uma pregação, chamada Pecadores na Mão de um Deus Irado. E ele pega um versículo lá de Deuteronômio que diz, ao tempo que se resvalar o seu pé vai vir a destruição. Para ele, se você ler, e se você encontra na internet aí, pecadores na mão de um Deus irado, você vai ver que ele fala, as pessoas estão caminhando na pontinha,
resvalou o pé e está no inferno. É assim que vai. Mas quando Deus vem com misericórdia, Ele estende a mão e pega. Se você não tem Cristo, eu vou pedir para você, aceite a misericórdia de Deus. Foi a misericórdia que livrou Daniel. Foi misericórdia que livrou os amigos dele. Foi misericórdia que me livrou do inferno. E que livrou todo esse pessoal que está aqui nesse templo, ou que são os membros da igreja, ou as pessoas que aceitaram Cristo, sendo ou não membros da igreja. Se aceitou Cristo, você não aceitou porque você é justo. Você não aceitou porque pediu justiça. Você aceitou porque você aceitou a misericórdia. É isso que Ele fez. Ele pede misericórdia. E como Deus é misericordioso, a Bíblia diz que um coração contrito, um coração submisso, Ele não nega. O que Deus faz? Deus faz o que só Ele pode fazer. O ser humano, olha, o ser humano, ele é feito à imagem de Deus, mesmo o pior ser humano. Por isso que todo mundo tem alguma coisa boa. O pior bandido é bom para a família dele. O pior bandido, às vezes, é bom para a comunidade dele. Por quê? Porque temos a imagem de Deus. E os caldeus, idólatras, eles sabiam onde estava a resposta. Onde estava a resposta? Olha, vou voltar no verso 11, em 2:11. Porque o assunto, isso são os caldeus, os adivinhos, os astrólogos falando. Porque o assunto que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. E nós sabemos de um Deus cuja morada está acima dos céus, que nada pode conter o tamanho desse Deus. Você tem esse Deus explicado na Bíblia, é o Senhor Pai de Jesus Cristo. Ele é misericordioso. Se você pedir, não importa o quão pecador que você seja, não importa o tamanho do seu problema, Ele tem misericórdia. Daniel pediu uma coisa que ele e os outros sábios sabiam, ou tinham ciência, para não ficar um pleonasmo aqui. Ele e os outros sábios tinham ciência, tinham consciência. Na terra não tinha ninguém que pudesse revelar. Ora, vamos pensar no raciocínio lógico. Se eu não tenho resposta nessa terra, eu tenho que buscar resposta fora da terra. E foi o que Daniel fez. Só que a resposta fora da terra, eu insisto, é obtida por misericórdia. Volta lá para o capítulo 2, agora no verso 19. Ele ora com os amigos e no verso 19 diz: então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Procurar a resposta certa no baú certo. Quando nós procuramos solução dos problemas espirituais em qualquer pessoa que não seja Deus, nós sairemos frustrados. Eu sei que tem pessoas que talvez nos assistam, que acreditam que nós vamos morrer, vamos nascer de novo, vamos ter uma segunda chance, mas olha, a Bíblia diz que aos homens está ordenado morrer uma só vez. É bom você pensar nisso. Se você é um daqueles que fala, eu vou para o céu porque eu sou bonzinho, a Bíblia diz que a salvação não é pelas obras, mas pela fé. Daniel foi procurar a resposta certa, no lugar certo. Sabe o que a gente faz? A gente age como criança, que cola na prova, cola do amigo que tira nota pior que a nossa. Já fez isso? Já aconteceu com você? Sabe quando eu me converti aos 18 anos, né, irmão? Então eu já colei muito na minha vida, viu? Já colei. E acho que todo mundo que já colou, aí os professores sabem, né? A gente sempre tinha a resposta certa e colava errado. Ai, que raiva que dava. Você estava certinho, mas daí tem aquele aluno, marido, você está rindo porque deve acontecer lá, né? Você renota que a pessoa sabia daquilo, mas ela foi naquela que de vez em quando tira nota mais alta e entra bem. Não faça isso, vai direto na fonte. O Senhor Deus dá a salvação. O Senhor Deus é misericordioso. Sabe, Daniel sabia que acima de Nabucodonosor, que agora era o seu dono, que agora era aquele que mandava nele, ele sabia
que o coração dele estava na mão do Senhor. E de novo, voltando à nossa analogia, à nossa comparação. Irmãos, eu não sei se o governador está certo, se o presidente está certo, se a OMS está certa, eu não sei. Às vezes eu penso como pastor Neil, esse pessoal tudo deve ser um bando de mentiroso, eu não sei se eles são. O que eu sei é o seguinte: o Senhor Deus que mora fora desta terra, que está em todos os lugares, Ele sabe quando começou, quando vai terminar. Ele sabe. Porque quando nós já ouvimos a semana passada, Ele está fora do tempo. Ele já sabe. Por isso que a Bíblia diz, o que vai ser já foi, porque Ele já sabe. Então, ao invés de você ficar, pastor, eu já ouço pessoas falando, não, pastor, quando vier a vacina, eu não sei. Olha, eu só sei o seguinte: quando Deus mostrar a forma dessa pandemia ir embora, aí a gente vai voltar à vida normal. Porque é o Senhor Deus que vai mandar. Acabou. Por enquanto, nós estamos numa briga de cientista, que a gente não sabe se é dinheiro, a gente não sabe se é verdade. Será que é verdade? Que é uma coisa muito estranha. Eu fico só pensando, porque para mim, olha, é algo assim. Se o remédio para a gripe serve para mim, ele deve servir para você também. Deve ser isso. Se tem uma pandemia mundial, vocês notaram? A pandemia, é claro, o nome já diz, né? A doença é mundial, mas os remédios não são mundiais. Mas que estranho esse negócio. Eu me sinto às vezes que eu estou sendo enganado. Eu falo, mas que engraçado. Quer dizer que a doença é uma só, mas tem 3 pessoas dizendo que vão fazer remédio diferente. Aí uma pergunta, né? Bem ingênua, né? Por que os caras não se unem? Será que se não se unisse aquele monte de laboratório não ia ficar melhor? Chega, a sua vacina só chega nos 70 aí, negativo. Não, olha, se você colocar isso daqui, ele fica nos 2 e todo mundo... Não seria mais fácil? Será que... Eu vou brincar aqui, desculpa, eu vou mexer com a emoção de vocês. Mas será que o Carlão não estaria vivo já? Você vê a pessoa ficar brigando? Outras pessoas, porque eu falo dele porque ele faleceu antes de ontem. Mas será que, ao invés de a pessoa ficar brigando, porque vacina de 2 graus, outra de 70, outra de não sei... Será que, se tivessem já vacinados, não estaria melhor o negócio já? Não sei. Nós estamos procurando remédio nesse mundo. O remédio está acima. O remédio está, como dizem os caldeus, na casa dos deuses que não moram aqui. E nós sabemos que só há um Deus que não mora aqui. Os caldeus, na verdade, eram os mesmos atenienses que Paulo fala, vocês acreditam num monte de deuses e até num Deus desconhecido. É esse que eu estou falando. Porque nós vamos ver, eu não vou pregar hoje sobre isso, nem dá tempo. Mas você vai ver que há um decreto no final, onde Nabucodonosor diz, só tem um, todo mundo tem que seguir aquele Deus. E sabe qual é o nome que ele dá? O Deus de Daniel, porque não sabe qual que é. Eu vou até traduzir do meu jeito. Ele fala, aquele Deus desconhecido, mas é ele que é o certo. É isso que Daniel faz. Ele mostra através do caráter e pela misericórdia de Deus, que o Senhor Deus é verdadeiro. E eu vou pedir para você, crente, não crente que é membro de igreja, crente é aquele que crê, você que crê em Jesus, ao invés de ficar reclamando da máscara, da pandemia, mostra através do seu caráter que o Senhor Jesus é misericordioso. Mostre que se não há uma vacina contra a Covid-19 ainda, tem um Deus que já deu a vacina do pecado. Mostre que se você não conseguir livrar dessa e morrer, pelo menos se você tiver Cristo, você não vai passar na segunda morte. Mostre isso, aproveita. Daniel, ele fez um estrondo naquele reino. Você vai ver a história dele todas as vezes que ele foi desafiado. Isso você pode notar. Lê a história de Daniel, irmão, deve ser 12 capítulos, eu acho, Daniel. Deixa eu ver, se for mais é pouca coisa a mais, acho que é 12, né? Olha lá, 12 capítulos, irmão. Você lê isso aí numa tacada só, é rapidinho. Dá para você chegar em casa. Você vai ver à noite, leia. A história de Daniel, você não precisa de saber se ele foi para a Cova dos Leões, não sei o que, não importa. O que importa é que ele viveu. O reinado de Nabucodonosor, até Ciro. Toda vez que você vê Daniel sendo desafiado no seu caráter, ele fala, aqui não. Pode dizer o que quiser. Aqui não. Sabe aquela área que você fala assim, não entra? Essa área é o seu caráter. Não deixa mudar. Muda tudo, mas o caráter não. Eu sou cristão. Eu vou
dormir cristão, eu vou acordar cristão, e alguns durante a história foram queimados vivos para continuar sendo cristãos. Daniel foi um desses. Misael foi um desses. Azarias foi um desses. Ananias foi um desses. E aí você tem várias pessoas na história. Então, é o momento de você provar o seu caráter. Irmãos, bem ou mal, você que mora em São Paulo, pelo menos. Irmãos, olha, é muito difícil você morrer de fome. Muito. De fome, não. Difícil, irmãos. Aqui, São Paulo é difícil, porque alguém te dá comida. É sempre assim. É sempre assim. Alguém te dá comida em São Paulo. A cidade aqui é muito solidária. Ela dá. Mas salvação só fora de São Paulo. Salvação só fora do Brasil. Salvação só fora do mundo. Salvação só com Cristo. Só naquela morada. Que os caldeus falaram assim, que não mora nessa terra. É só aqui. Então, Daniel, ele prova isso. Eu quero convocar você a continuar com o seu caráter cristão. Não se deixe levar pelas conversas. É claro que nós vivemos, como o pastor Deus falou, se tiver vacina, vão ter que tomar, os remédios vão ter que tomar, se for, não é para você se isolar do mundo, não. Mas não deixa mudar o seu caráter. Não, mudou meu costume, mas não meu caráter. O que acontece? A resposta de Daniel, quando o rei pergunta, ele fala, Daniel, é verdade que você tem esse poderzão aí todo? Você é o cara? Né? 1 milhão de seguidores no YouTube, é você? Vamos lá. Capítulo 2. Vamos ver a pergunta que o rei fala aqui para ele. Quer ver? Olha. Bom, vamos lá. Onde que está aqui? Tá. Verso 20. Falou Daniel dizendo, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Ele muda os tempos, as estações, ele remove os reis, ele estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, olha o caráter formado. Ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque deste sabedoria e força. E agora me fizeste saber o que pedimos, porque nos fizeste saber este assunto ao rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, que era o chefão lá, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Entrou e disse-lhes assim, não mates os sábios da Babilônia. Introduz-me na presença do rei, e declararei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse, achei um homem dentre os cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar, quantos seguidores você tem no YouTube? Não falou isso não. Não falou, mas era o que hoje falaria, né? Podes tu me fazer interpretar o sonho que tive e a sua interpretação? E daí, o que Daniel faz? Ele faz o que todo crente devia fazer. Ele testemunha. Sabe quando eu fico com raiva quando encontro artistas assim, ou então esportistas que se dizem crentes? É que eles não aproveitam para dar o testemunho. Poxa, mas quando você está ali, todo mundo, você fez o gol do campeonato, aproveita, só você, ninguém vai brigar com você ali. Ali você é o herói. Fala ali. Não. Puxa, eu vi o trabalho de uma pessoa dessa igreja, esse TCC, e foi muito interessante, eu fui lá ver, né? Eu gostei, hein? Fiquei até orgulhoso, eu pequei naquele dia da igreja, porque a pessoa começou assim, primeiramente eu agradeço a Deus, falei, opa, aí essa daqui foi, gostei dessa, aí falou agora dos pais, tá, mas ela já pôs Deus lá em cima, quer dizer, depois que eu falar você corta, mas primeiro eu falo, é assim que você tem que fazer. Quando o rei falou para ele, você que é o bom, ele, não. Respondeu Daniel na presença do rei, verso 27, dizendo, o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei, mas há um Deus do céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho
E as visões da tua cabeça que tiveste na sua cama são estes, e aí eu não vou falar porque eu não quero entrar nesse assunto. Mas só quero te dizer, lê em casa. Sabe o que Deus revela? O futuro que está acontecendo até hoje. Sabe por quê? Porque o rei, ele nem tinha condição de saber o que era aquilo. Ele não tinha ideia daquilo. Porque a visão que ele teve era para 2 milênios depois, ele não imaginava. Ele não imaginava que ele estava sabendo a história antes de tudo. Só que ele ficou contente e disse: ah, Daniel, aí sim você é o cara. Por quê? Porque você serve um Deus e você vai ver que a história corre. Eu vou dar só uma entradinha, mas eu não posso falar disso hoje. Quando Daniel vai para a cova dos leões, o rei fala: o teu Deus te livrou? Quando os 3 amigos, você vê a história, quando estão na fornalha lá sendo queimado vivo pelo testemunho, o rei fala: ué, jogamos 3 pessoas lá, mas eu estou vendo 4, e um é semelhante aos filhos de Deus. É lá. As pessoas têm que olhar para nós, mesmo sofrendo, e tem que ver Jesus Cristo. Se você está na cova dos leões, o rei tem que saber que você tem Jesus Cristo. Se você está numa fornalha queimando nos problemas, o rei tem que ver que você tem Jesus Cristo. A gente sofre. É claro que a Bíblia, do jeito que ela conta, parece que Daniel estava sempre de boa. Eu não acredito que ele seja, porque é que ela não conta, mas irmãos, ele era um ser humano. A Bíblia é bem clara, os homens, é bem clara, os homens da Bíblia, eles tinham as mesmas paixões que nós. Tiago fala isso de Elias, mas se aplica a qualquer um outro, tinham os mesmos problemas que nós, mesmas tentações, tudo igual. Qual era a diferença? Eles tinham a misericórdia de Deus. E eles agiam conforme o seu caráter de uma pessoa que conhece o Deus verdadeiro. Aqueles jovens hebreus foram provados, mas eles sabiam o que estava fazendo. Eles sabiam que o que importava era a alma. Eles sabiam que eles tinham que renunciar, talvez, a um prazer de comer comida palaciana. Eles tinham que renunciar, talvez, ao prazer de viver no palácio e até renunciar à própria vida. Mas eles não podiam negar ao seu Deus. Séculos depois, o Senhor Jesus veio, fruto da misericórdia de Deus. E você pode sair de Daniel, que eu vou com você agora encerrar lá em Mateus. Capítulo 16. Mateus capítulo 16. Eu vou ler do meu jeito, depois eu vou ler certinho, mas eu vou ler do meu jeito, daquele jeito que é só para interpretar, para trazer a realidade, tá? Mateus 16, verso 24. Então disse o Deus misericordioso aos discípulos: se alguém quiser vir até mim, haja como Daniel, como Misael, como Azarias, como Ananias. Que o que esses homens fizeram? Negaram, renunciaram a si mesmos. Não queriam fraquejar, porque o caráter cristão estava acima de tudo. Não pense que tem força. Pense que para nós, que nos dizemos crentes, é fácil? Claro que não. É difícil também. Ah, que bom se a gente aqui falasse assim: olha, os pastores vão ter uma redoma de vidro, ou de um vidro espiritual, assim, um campo de força, tipo dos heróis, e Satanás nunca vai acertar eles. E isso seria o ideal. Mas sabe o que é a verdade? É que é o dobro de tentação. É isso que é ruim. Quando você vê a gente calmo, saiba que para cada calma que a gente demonstra, tem o dobro de raiva por dentro. É claro, irmão, a gente não... Pastor, você fica fingindo? Não, eu fico me contendo, porque o caráter pecador está aqui dentro. E eu fico igual o domador de leão, pega o chicote e fala: vai para trás. E o dia que não pegar, ele vai morder a gente. É assim que funciona. Não se iluda
Quando se entrega a Cristo, tem que pedir misericórdia e renunciar a si mesmo. Se você é um irmão em Cristo e não tem renunciado a si mesmo, saiba que você não está agindo como Daniel e seus amigos. Você tem que renunciar a si mesmo, é isso. Agora eu vou ler o jeito certo. Capítulo 16, verso 24. Então, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa de sua alma? Porque o Filho do Homem virá, na glória do seu Pai, com os seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Obras que honraram o nome de Deus. Daniel é lembrado, porque é um homem que honrou ao Senhor Deus. Talvez a gente está aqui lembrando, olha que bom, cada pessoa lembrar de um jeito, né? E, de certa forma, o pastor Neil até me emocionou, e acho que há muitos aqui, quando ele disse, obrigado, porque o Carlão, nosso amigo, era grato. Ele foi lembrado por um homem que trabalhava e durante a viagem ouvia os cultos. Tem gente que é lembrado porque estragou a vida da família. Tem gente que é lembrado por coisas erradas que fez. Tem gente que é lembrado porque teve muito dinheiro. Tem gente que é lembrado porque tem um monte de cursos. Um monte de coisa. Mas ele foi lembrado porque ele ouvia a palavra de Deus. Daniel foi lembrado porque é um homem que o caráter nunca se dobrou. Ele renunciou a si mesmo, mas nunca negou o seu Deus. Como é que você quer ser lembrado? Eu vou te falar um pouco. Já falei isso aqui na igreja, talvez. Você em casa não tenha ouvido. Eu já falei, olha, eu morei num bairro antes da minha conversão e eu não gosto de ir lá. Eu não tenho nada contra o bairro, é que eu não quero lembrar. Esses dias a Marina me perguntou os negócios lá. Como é que era? Eu falei, eu não sei. Você sabe. Eu falei, eu sei, mas eu não quero lembrar. Eu não fiz nada assim de... Não. Só que eu não quero lembrar. Não quero lembrar. Não quero lembrar de nada. Para mim, a minha vida começou com Cristo. É assim que tem que ser. Não quero saber. Pastor, como é que era quando você não era crente? Não sei, não quero saber, não me conte. Por quê, irmãos? Porque o passado está no passado. Você não vê Daniel dizendo, puxa, eu queria estar lá cantando em Jerusalém. Não, ele toca a vida. Ele toca a vida. É na Babilônia que eu estou. E se você pegar Jeremias, ele vai dizer o seguinte: vocês orem por Babilônia. Para de ficar chorando lá. Ora, porque na paz de Babilônia é o que você vai ter paz. Planta, come, faz tudo. Tem filhos aqui em Babilônia. Daniel estava sendo obediente, eu não sei. Agora eu estou aqui, eu acho que ele é um pouco anterior a Jeremias, mas aí eu não estudei, então eu estou falando, mas eles estão ali. Estão ali. Jeremias fica depois, porque daí quando tem a invasão mesmo. Mas Daniel está na Babilônia, vai coagir na Babilônia. Irmãos, estamos na pandemia, vamos viver segundo a pandemia, mas o nosso caráter é o mesmo. Vamos pensar nisso. Se você não tem Cristo, meu irmão, eu queria que hoje você pedisse misericórdia a Deus e aceitasse o sacrifício dele. E se você já tem Cristo, você é um irmão em Cristo, mas está aí achando que a pandemia muda a sua vida, não muda. Não muda esses costumes. Agora tem que usar máscara. Agora não pode mais abraçar, não importa. Mas um dia, como diz o hino, um dia você que tem Cristo vai escutar o bem-vindo dele. E aí acabou. O Carlão já ouviu. Talvez a gente escute. Se você aceitar Cristo, vai ouvir também. E daí acabou. Não tem pandemia. Porque é o céu. Aceite Cristo. Nós vamos orar. Eu vou pedir que você faça isso, o que Daniel fez. Renuncie-se a si mesmo. Eu vou dar um tempo para você pensar aí na sua vida. Está difícil? O problema não é a pandemia. O problema não é a doença. O problema não é nem o dinheiro. O problema é que estão tentando mudar o nosso caráter e nós não vamos deixar mudar. Porque Cristo nos salvou e mudou a nossa vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. E nós somos nova criatura. Se você ainda não é só aceitar Cristo. É só saber que Ele é o Filho de Deus que morreu para te salvar. Nós vamos orar. Depois que orar, eu vou, não sei se é o grupo de louvor, chamar o Marildo, nós vamos cantar, eu não sei, vou chamar o pastor Neil.
Só vão se preparando, mas eu vou orar agora e depois eu quero... Alguns daqui me ajudem aqui. Senhor Deus, assim como aqueles homens sofreram com a invasão da Babilônia, nós estamos sofrendo com a invasão desse vírus, ó Pai, que está levando vidas, está nos ameaçando, nos prendeu em casa, nos amordaçou, proibiu-nos até alguns de vir à igreja. Peço, Pai, misericórdia. Senhor Deus, o sistema quer mudar o nosso caráter, quer colocar pautas na nossa vida que nós não queremos, querem que sirvamos a deuses de avareza que nós não queremos servir. Eu te peço, Pai, misericórdia. Nós nos declaramos fracos, Senhor Deus. Queremos renunciar a nós mesmos, mas não conseguimos, Pai. Queremos ser justos, mas não conseguimos, Pai, porque nós precisamos da Tua misericórdia. Eu te peço, Pai, que talvez pessoas aqui estejam sofrendo e carecem da Tua misericórdia, mas têm tentado lutar em vão. Então eu te peço, estende Teu manto de misericórdia com eles, ó Pai. Se alguém não tem Cristo, que hoje, Senhor Deus, possa aceitar e mudar a história da vida, para que os costumes possam até continuar, mas o caráter nunca mais seja mudado, porque o caráter nosso é de alguém que te serve. Eu te peço, Pai, que o Senhor nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Eu vou chamar o pastor Neil, deixa eu achar um microfone para ele aqui.